Olá, pessoal. Estamos aí, começando a nossa live de hoje, o nosso bate-papo. Estou aqui colocando o nosso tema de hoje. Tem muita coisa legal para a gente falar hoje. Quero ver aí a participação de vocês dentro dessa temática. E eu tenho certeza que nós vamos sair dessa live transformados, melhorando a vida. Não é isso que a gente sempre tem que buscar? Uma melhora. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Espero que hoje a nossa internet colabore bastante. Nós estamos ao vivo pela Instagram e pelo Facebook. Deixa eu dar um alôzinho aqui para minha querida Priscila, Pinto Santos, a Lígia. Lígia, você foi a primeira que entrou aqui hoje ao vivo comigo. Você já é a ganhadora de todos os brindes que eu tenho na nossa live hoje, tá? E hoje nós temos muitos e muitos brindes. Nós vamos ter aí, lançamento de podcast, tá? Pronto, agora sim. Gente, a câmera estava invertida porque, acredite, tá bem confuso para enxergar aqui as letrinhas, mas agora eu já coloquei o nosso tema, tá? Então hoje, nós temos muita coisa legal para acontecer. Nós temos vários brindes hoje. Nós temos um livro de comunicação não violenta que você não pode perder. Nós temos um infográfico falando sobre a comunicação assertiva. Esse infográfico está muito legal e muito fácil de compreensão. São 2 folhinhas de infográfico. E nós temos o podcast. Hoje eu estou fazendo o lançamento do podcast. Quem estava aí ligado durante a semana percebeu que eu postei lá no feed, postei no history falando sobre podcast. Eu estou lançando aí o projeto Estar Junto de Você no carro, na intimidade e na vida. Quero estar participando da sua vida através do podcast. Se você ainda não conhece podcast, nada mais é do que uma gravação que você pode ouvir de qualquer lugar. Do seu carro, do seu fone lá quando você está dentro do ônibus, dentro da sua casa. Então é muito prático para poder ouvir os podcasts. Deixa eu avisar a família aqui que a minha live começou porque a família ainda não se orientou. Vamos tirarem a nossa música. Então hoje eu tô lançando podcast, tá? Nós vamos ter 2 tipos de podcast. Um voltado para a psicologia e o outro voltado somente para a sexualidade. Então o nosso podcast de hoje é comunicação assertiva. Então se você vai assistir a nossa live inteira, você vai receber no final da live o podcast Comunicação Assertiva. Para você poder carregar aí com você, ouvir e treinar para fazer a sua prática de comunicação assertiva ser algo fácil, tranquilo e gostoso de você estar realizando, tá? Então eu vou estar sempre lançando podcast 2 a 3 aí dentro do mês. Então esse é o podcast felicidade.com. Nós vamos falar de saúde e psicologia. E nós temos, é claro, a nossa parte de sexualidade com conto erótico para adulto. Então você que é mulher e que gosta de um conto erótico, nós também vamos ter vários lançamentos legais de conto erótico no meu podcast. Quer acessar o meu podcast? Corre lá na Spotify e coloca meu nome, Cristiane Yokoyama, e lá vai estar todos os podcasts lançados, ok? Deixa eu dar um alô aqui, a mãe da Bruna, o Jefferson, a Ananda, a Gláucia querida, que já esteve aqui conosco, a Cláudia, a Nádia. Gente, quer convidar aí o seu amigo para poder estar participando aqui com a gente?
manda lá o nosso famoso aviãozinho e convida o pessoal para vir assistir aqui. O nosso tema de hoje é comunicação assertiva. Então, se você quer aprender a colocar definitivamente na sua vida uma comunicação saudável, uma comunicação que vai ajudar você a viver bem, esse é o momento. Hoje é o dia, tá? Deixa eu dar um alô aqui também pro Elias, que tá aqui pelo Facebook. Nós estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. E quem ficar até o final aí comigo vai saber o que precisa fazer para receber o nosso livro, o nosso infográfico de comunicação assertiva e o nosso podcast de comunicação assertiva, tá? Fica comigo aí até o final. E além disso, é claro, vai poder, colocar finalmente a sua vida em outra sintonia, para você poder viver bem. Estou aqui realizando os nossos convites e antes de adentrar ao nosso tema, gente, olha, muito importante, tem muita live legal para acontecer. Essa semana eu vou postar ainda hoje lá no feed, acompanhe. Nós vamos falar sobre insônia. Então, você que tem dificuldades para dormir ou até mesmo dificuldades para relaxar, eu vou ter uma convidada aqui comigo, naturóloga, falando sobre a insônia. Vai ser na quinta-feira. Você não pode perder, quinta-feira à noite. Nós vamos ter também uma live falando sobre sexo anal. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, assista a live Desvendando o Anal. Nela eu vou contar tudo, literalmente tudo, sobre mais esse tipo de vida sexual que você pode estar aí aderindo caso você tenha curiosidade, caso você deseje. Porque assim, gente, tem que desejar. Se não começa com o desejo, nada dá certo. Não é assim? E nós vamos ter também uma live muito gostosa que vocês não podem perder. Vai ser também com convidada. Fiquem tranquilos que isso tudo eu vou postar no feed, ok? Falando sobre violência doméstica. Então nós vamos receber aqui a Vanessa, que é uma advogada, para ela conversar um pouquinho pra gente, né? Como é que tá a violência doméstica, o que fazer quando eu passo por uma violência doméstica. Então assim, fiquem atentos que tem muita coisa boa, tá? Vamos dormir bem, vamos tirar a violência doméstica da vida, vamos trazer mais realizações sexuais. Quem quer apimentar a sua vida sexual, corre lá e vê o conto erótico do nosso podcast. Isso tudo para fazer a sua vida ficar melhor. Esse é o nosso maior objetivo. Se a gente não tem isso, a vida não vale a pena. Não é verdade? Hoje nós estamos na live Fala Comigo em 30 minutos. Então, durante 30 minutos, eu vou discorrer aqui sobre o assunto. O nosso assunto de hoje é a comunicação assertiva. E depois dos 30 minutos, nós temos o tempo para as perguntas. Então, se você tem uma pergunta e uma dúvida para você tirar e você quer tirar hoje aqui com a gente, fica aí que depois que eu realizar toda a explanação do tema, você vai poder tirar a sua dúvida, ok? Vamos lá! Hoje tem brinde, hoje tem coisa boa, mas o que importa é o que será que é a comunicação assertiva? Será que você tem comunicação assertiva na sua vida e de repente nem sabe que tem? Será que você sabe usar dessa comunicação assertiva? Ou se você não é um comunicador assertivo, será que você pode, a partir de hoje, passar a ser um comunicador assertivo? Olha, essa é a melhor parte de toda a nossa apresentação de hoje. Porque sim, você não só pode, como você deve. Basta a gente modificar alguns padrões aí que você tem na sua vida e que estão impedindo você de ser esse comunicador assertivo. Porque o que acontece? A comunicação assertiva, ela é uma habilidade.
Ela é uma habilidade que qualquer ser humano tem de expressar as suas ideias, os seus pensamentos e as suas necessidades de forma clara, objetiva e precisa, respeitando ali os seus pensamentos, os seus sentimentos e também os pensamentos e os sentimentos do outro. Se a comunicação assertiva ela é uma habilidade, isso significa que você e qualquer pessoa pode estar produzindo ela na prática. Ela é uma prática de treinamento. Você tem que treinar para finalmente conseguir realizar ela na sua prática. Se a gente não coloca o treino, aí realmente não dá certo, tá? Então, assim, não é mágica, é um trabalho. E aí, ó, a boa comunicação, se a gente não tem uma boa comunicação na vida, se a gente não consegue se expressar, se relacionar, como é que a gente vai conseguir construir relações saudáveis? A principal qualidade de você se relacionar é você conseguir estar com o outro, colocando aí, expressando o que você é e entendendo aquilo que o outro é. Se você não realiza aí essas duas coisas, vai dar problema. E aí uma frase famosa aí que a gente conhece muito bem, né? Quem não se comunica, se trumbica. Aí eu vou colocar mais. Quem se comunica de forma agressiva ou de forma passiva não consegue levar uma vida satisfatória. Porque se você é agressivo, você não vai ser compreendido, na verdade você vai arrumar brigas e problemas, você vai sempre aumentar essa agressividade. E se você é passivo, é aquele famoso engolidor de sapos, né? Você vai engolir todos os sapos e você nunca vai conseguir realmente colocar para fora quem você é. Então, o que a gente vê? Ó, você não pode ser nem agressivo e nem passivo. Você precisa atingir a assertividade. É ela que vai te dar o equilíbrio para você se comunicar no melhor formato. A assertividade, ela ajuda você a ser um bom comunicador. Ela vai fazer você se comunicar bem com o outro. Ela vai ajudar a minimizar os conflitos existentes. Ela vai trazer o controle dos sentimentos para que esses não saiam de uma forma negativa. Ela vai ajudar você a realizar as suas necessidades e a construir com a outra pessoa relações positivas. Essa outra pessoa, gente, pode ser qualquer pessoa. Então a gente está falando aqui, desde uma pessoa muito íntima, né? O seu parceiro de vida, seu marido, seu namorado, sua família de origem, pai e mãe, seus amigos, seus colegas, ou até aquelas pessoas que você se relaciona no trabalho, o seu vizinho. A comunicação assertiva, ela vai ajudar você em todos os campos, através de um diálogo franco e preciso. Se você não consegue ainda realizar isso, porque tudo começa na sua avaliação, você tem que perceber: eu sou passivo? Eu sou agressivo? Como eu estou me colocando quando me comunico com o outro? Você vê uma coisa muito interessante? Você utiliza de humor no seu processo de comunicação? O humor negro é algo que você tem que ter muito cuidado, porque o humor negro ele não ajuda o seu sistema de comunicação, principalmente com as pessoas que não te conhecem. Muito pelo contrário, ele pode fazer você não ter a sua comunicação assertiva. Então aqui a gente vai ver o que eu preciso fazer para ter essa comunicação assertiva, para que os meus desejos e as minhas necessidades sejam conhecidos por todos, para que eu aprenda a exercer esses direitos, e o que eu tenho que fazer para não colocar desse tom de agressividade e também para não aceitar tudo que vem pela frente. Então, ó, eu vou ser assertivo quando eu colocar esse equilíbrio. Quem pratica a assertividade é uma pessoa que está muito segura de si. Ela conhece o seu processo interior.
ela está firme com as verdades que ela tem sobre a vida. Então, a firmeza, a justiça e a empatia, elas estão juntas dentro desse processo de comunicação assertiva, tá? Mas, como eu já disse aqui, qualquer um pode colocar isso em prática. Você não só pode, como deve e vai conseguir colocar isso em prática. Você vai conseguir colocar isso em prática quando você realizar esse seu processo aí de autoconhecimento e quando você começar a colocar a assertividade como algo presente na vida. Se você não coloca isso, essa comunicação ela vai ficar sempre prejudicada. E se você coloca, você vai ter aí os benefícios de poder ter um comportamento assertivo e tirar dele todas as coisas boas. Que é isso que a gente quer aqui, né? Melhorar a vida e produzir qualidade de vida para você. É o mais importante, né, gente? Se a gente for pensar assim, ó, você se comunica desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quando você acorda em casa, se você mora com alguém. Se você não mora, você sai no corredor, você esbarra com o vizinho, ou você desce no seu prédio, ou você entra no seu trabalho e você começa a falar com os seus colegas de trabalho. A gente sempre está num processo de comunicação. Então, o processo de comunicação, ele é inevitável, mesmo se você for uma pessoa mais introvertida. Tá? Então a comunicação assertiva ela serve para os introvertidos e extrovertidos, porque nós estamos o tempo todo nos comunicando. E o que você precisa para ter essa comunicação assertiva? Autoconfiança, autoconhecimento. Esses dois pontos aqui, eles são fundamentais. Porque se eu não me conheço e se eu não confio na minha pessoa, como é que eu vou conseguir produzir comportamentos assertivos? Aí realmente fica muito difícil, né? Então eu tenho que facilitar esse processo. Vamos mergulhar e conhecer que pessoa você é e vamos ter essa confiança cada vez mais no processo de aumento, ok? Aí se você tem isso, você já está preparado para começar a colocar em prática esse comportamento assertivo. Vamos então trabalhar aqui algumas dicas que você vai começar a realizar a partir de hoje. Fique calmo, tranquilo, eu vou passar todas as dicas. E se você não entendeu, não esquecer, não sabe como é, você vai lá no nosso podcast e vai ouvir essas dicas diariamente, para poder finalmente estar treinando isso no seu dia a dia. Primeiro ponto que eu quero falar, esse aqui é muito importante, gente. Se a gente não tem isso na vida, nada vai para frente. Valorize você. Você já parou para observar se você está se valorizando? Se você realmente está se colocando em primeiro lugar? Você hoje é a pessoa mais importante que existe na sua vida, no seu processo de viver? Porque se você não construi essa valorização, não adianta que o restante não vai para frente. Lembre-se que é tudo um passo a passo. E como é que você começa a se valorizar? Eu não falei aqui de autoconhecimento? Quais são as crenças que você tem sobre a vida? Quais verdades você carrega na vida? Você tem que ter essas verdades bem claras para você poder começar esse seu processo aí, que é interno de valorização de você e dos seus direitos. Porque se eu me gosto, se eu quero melhor para mim e sei quais são os direitos que eu tenho na vida, aí finalmente eu posso realmente praticar a assertividade. A nossa outra dica fica aí, em relação às suas necessidades. Eu coloquei aqui a pirâmide de Maslow para a gente poder ter uma panorama sobre isso, né? Será que você reconhece quais são as suas necessidades e os seus desejos? Será que você tem confiança nessas necessidades e nesses desejos? Ou será que você ainda fica naquele sistema de criar muita expectativa em relação ao outro? Então você sempre espera o outro, o que o outro faz, o que o outro vai trazer para mim, e você não toma a sua iniciativa.
Assim, a sua vida definitivamente não vai para frente. A sua vida começa a decolar quando você toma as iniciativas priorizando você e quando você traça essas metas de acordo com as suas necessidades. Aqui, gente, na pirâmide de Maslow, sempre vai estar na sua base as suas necessidades fisiológicas até você chegar ao processo de autorrealização. Durante todo esse trajeto, você nunca pode se colocar num sentido de se sacrificar em relação ao outro. Sempre tem que ser você em primeiro lugar, se olhando, se cuidando e buscando aí o melhor por você. Tá? Mas isso está bem explicado lá no nosso podcast que você vai poder ouvir aí durante a semana inteira. Mas essa é a nossa segunda dica, ó. Suas necessidades e desejos bem claros para você. A próxima dica é, gente, ó, definitivamente, eu não posso controlar o comportamento do outro. Quem acredita nisso está redondamente enganado, né? Porque na vida isso é impossível. Aquela outra pessoa, independente de quem seja, ela é uma pessoa completamente diferente de mim, ok? Então eu não tenho controle sobre essa pessoa. E isso você tem que ficar prestando muita atenção, porque muitas vezes, dependendo de quem é essa pessoa, por exemplo, isso é muito comum você fazer com filhos, você acredita que você pode controlar aquela pessoa. Não, eu posso controlar, eu sei como fazer, eu mando ela fazer isso ou aquilo. E você está, na realidade, criando aí uma enorme frustração para você. Porque nós não temos essa capacidade de controlar o outro e nós nem podemos ter essa capacidade de controlar o outro. Então, literalmente, você vai estar se frustrando. Tire da sua vida essa enganação de você acreditar que vai controlar o outro, tá? Porque esse sim é um processo que você não tem que entrar. O que você tem que ficar bem claro é: o meu controle é em cima da minha pessoa. Então, o que eu entendo, o que eu reconheço, isso sim eu não só posso, como devo modificar. O outro, eu vou me preparar e vou agir empaticamente para o comportamento que o outro estiver realizando, tá? Um outro ponto muito importante aí que vai de dica para você é você expressar os seus sentimentos e as suas emoções em um formato positivo, gostoso, saudável. Aqui eu coloquei as carinhas para explicar, né, que os nossos sentimentos, eles são negativos e são positivos. Mas é você, ó, que determina qual vai comandar a minha vida. Se eu vou comandar a minha vida através da positividade e viver bem, ou se eu vou comandar a minha vida através da negatividade. Isso independente do estímulo externo que chegue até a minha pessoa, tá? Não se permita ficar nervoso, irado, chateado, mesmo quando as coisas ruins acontecerem ou quando o outro tiver aí com um comportamento que você considera completamente inadequado. Fale os seus sentimentos de uma forma construtiva e sensível, para que o outro possa entender aquilo que você está realmente sentindo. Essa expressão dos seus sentimentos, ela é fundamental para você poder alcançar a assertividade. Senão a gente não alcança. A próxima dica, ó. Vamos lá. A próxima dica. Esteja aberto aí às críticas e aos elogios. Esses, gente, eles chegam o tempo todo, a todo momento. Você sempre vai ver alguém falando alguma coisa que deu errado ou alguma coisa que você não acertou. Às vezes podem ser críticas construtivas, às vezes podem ser críticas destrutivas. Mas independente do formato que essa crítica chega até você, o que você tem que olhar é: deixa eu tentar tirar o que está de positivo nessa crítica e o que tiver de negativo eu simplesmente jogo fora.
Percebem? Tudo na vida a gente faz isso. Não importa se o que está chegando é bom ou ruim. Importa aquilo que você faz com o que está chegando. E isso vai ajudar muito no seu processo de assertividade. O outro ponto que vai ajudar muito é você aprender a dizer não. Essa semana eu até fiz um post sobre isso, né? Se você não sabe colocar um não na sua vida, significa que você não sabe colocar o limite. E a nossa vida, ela é constituída, na base dela, através dos limites. Por isso que é tão importante você dar o limite para uma criança quando ela está no seu processo de crescimento. Tudo que a gente vivencia em grupo, né, possui limites. Então, uma vida sem limite é uma vida desgovernada, onde você não coloca o não dá o freio, e aí no final, o que você vê? O seu carro batendo e você às vezes perdendo tudo que você tem de precioso, ok? Então, nós precisamos colocar o não. A aprendizagem de colocar não, ela é extremamente necessária. Se você não consegue dizer não, fatalmente você não vai conseguir exercer a assertividade e a sua comunicação não vai expressar as suas necessidades. Muito pelo contrário, né? Às vezes você até se magoa, se reprime, se fere em prol da outra pessoa. Isso acontece, por exemplo, muito dentro das relações amorosas. O quantas vezes você gostaria de falar não para aquele parceiro, para aquela parceira, e você vai arrastando aí aquela relação que está altamente nociva para você, porque você não consegue dizer não para o outro. Se você entrou nesse circuito, cuidado, muito cuidado, porque ele não vai ser nem um pouco saudável para você. Pelo contrário, ele vai ser altamente destrutivo para você, tá? Então, nós precisamos modificar isso. Vamos exercitar o não. Comece a exercitar o não a partir de hoje. Vamos colocar não da vida, sempre, colocando aí para o seu sistema que aquele não tem uma representação muito boa para você e para sua vida. Automaticamente também vai ter com todo mundo que está ao seu redor, tá? Essa é a parte legal das coisas. Se você começa a colocar um comportamento assertivo para fora, você vai ter uma vida muito melhor, de mais qualidade, e o outro que convive com você vai perceber que você está diferente e que está melhor, tá? Então, dizer o não significa o melhor para você e também para as pessoas que você ama. Mas vamos para a nossa próxima dica, expressão corporal. Eu tenho certeza que todo mundo aí já ouviu falar que o corpo fala, né? E o corpo, gente, ele realmente fala. É uma verdade. E muitas vezes nós não conseguimos identificar o que o nosso corpo está falando, né? Assim, aí a gente acaba nos traindo. Sabe quando a pessoa chega para você e fala: nossa, mas eu percebo que você está tão triste hoje. Você está realmente triste, mas você não queria botar essa tristeza para fora. O seu corpo falou por você. Ou quando você está chateado, ou às vezes quando você traiu alguém, né? Você volta com aquela cara de traição e você não quer que a outra pessoa saiba. Então o nosso corpo, ele realmente se expressa a todo momento. Essa linguagem corporal, ela é um conjunto que você precisa ter domínio, porque na realidade, o que você está externalizando tem que ser conhecido por você. O que eu estou falando aqui? Comece a perceber se aquilo que você pensa, aquilo que você sente, está em consonância com o comportamento que você externaliza. Será que eu consigo expressar para o outro quando eu estou feliz? Ou consigo expressar para o outro quando eu estou triste? E se eu não consigo, por que eu não consigo? Qual é a trava que está impedindo essa linguagem corporal? Quando eu consigo realizar isso, aí eu vou para um segundo tópico. Vamos lá, vamos começar a externalizar aquilo que você quer. Vamos ajudar aí você a fazer o seu corpo ter uma expressão, uma linguagem corporal positiva para você alcançar a comunicação assertiva.
E eu vou usar aqui como primeiro exemplo a questão do olhar, né? O olhar. É que hoje estou olhando para dois focos, são duas câmeras na minha frente. Como é que você usa o seu olhar? O olhar, gente, ele é fundamental. Você tem que olhar diretamente para o olho da pessoa que você está realizando o processo de comunicação. Se você não tem esse olhar franco, sincero, aberto, se você está conversando com alguém aqui olhando lá para o outro lado, esse efeito será péssimo. O seu linguajar corporal está falando para esse outro que você não está interessado, que não é importante, que você está pensando em outra coisa. Então, o olhar, tem que ser no foco para quem você está querendo realizar a sua comunicação. A sua cabeça, ela tem que estar erguida, né? Longa, plena. Não pode ser uma coisa assim, né? Cabisbaixa, se arrastando, ou assim, né? Com preguiça. Imagine alguém conversando com você com essa postura. O que você vai achar? Você vai achar que essa pessoa está ali entediada, aborrecida, não quer nem falar com você, tá? Então, uma cabeça, ampla, altiva, com o olhar fixo para aquele que você está se comunicando. A voz também é uma outra coisa muito importante. Eu, por exemplo, eu tenho uma voz muito alta. Muito facilmente eu tô gritando sem perceber. Como eu sei disso, eu fico ali, observando. Será que eu já tô gritando? E o meu gritar não significa que eu tô brigando, não. Às vezes, até por estar muito alegre, eu começo a falar muito alto. Gente, eu não sou de família italiana, mas eu tenho essa característica. Mas o que é importante? É você perceber como é que é a minha entonação de voz, como é que é a minha fala. Será que eu consigo falar de uma forma pausada, que as pessoas conseguem me compreender? Ou eu atropelo as palavras? Isso tudo vai ser importante no seu processo de comunicação assertiva. Então, quando você for lá conversar com o seu namorado, explicar qualquer coisa, coloque ali o seu tom mediano, com uma fala clara, de um formato em que ele compreenda, sem fazer aqueles rodeios, sabe? Sabe aquela pessoa que vem te contar uma história e ela ficou ali 2 horas falando e não falou nada? Parece político, né? Mas o processo político não é isso, porque na verdade eles fazem isso para poder, pegar você sem você perceber. Mas tem pessoas que falam uma fala sem conteúdo e não conseguem expressar, não tem objetivo, não consegue colocar para fora aquilo que ela realmente quer falar. Então, assim, evite essa coisa de ficar rodeando. Vá direto ao ponto e fale realmente aquilo que você está aí, aqui na sua cabeça, tá? E o corpo como um todo fala, gente, não é só aqui na parte da facial, não. Nossos braços, né? A importância de você não ter braços fechados, carrancudos, se protegendo, se defendendo, isso aqui é tudo muito ruim. Então são braços abertos, como se você estivesse realmente aberta a receber aquele abraço que hoje, nos tempos de Covid, a gente não pode dar, não é por aí? Por aí que nós estamos vivendo, tá? Então essa postura aí ereta, aberta e simpática com o outro vai fazer a sua comunicação ficar muito positiva. Percebe como são pequenas coisas? A comunicação assertiva nada mais é do que um treino que você faz, uma junção de pequenas coisas para você colocar em prática. E a gente começa a imaginar aqui, né? Poxa, mas ela falou coisas tão simples. Será realmente que se eu colocar isso em prática vai fazer uma diferença? Será que eu começar a agir assim com o meu namorado, ele vai me tratar diferente? Aí, é um desafio que eu lanço para você que está me ouvindo agora. Você vai terminar agora aqui a nossa live e você vai correr lá, pegar o seu podcast, vai ouvir o seu podcast todos os dias e você vai colocar isso tudo em prática. Quando você começar a realizar isso, você vai ter a oportunidade de ver a mudança acontecendo na sua vida. É isso que eu quero. Esse é o nosso objetivo maior. Colocar a mudança na sua vida. E agora nós vamos aí, às últimas dicas de hoje para a gente poder abrir as perguntas. Eu já vi que tem uma pergunta aqui, né? O que é humor negro?
Vamos lá. Pode começar a colocar as perguntas aí, gente, que daqui a pouco eu vou abrir as perguntas, ok? Então, ó, técnicas específicas. Vamos começar a usar frases de afirmação. Então, deixe de usar frases negativas. As afirmações precisam ser simples. Então, eu quero comer pizza. Eu quero sair com você no sábado à noite. Não é uma coisa de, eu gostaria muito, sábado tá bonito. Na verdade, você quer sair com ele. Mas você falou tudo, menos que quer sair com ele. Aí ele não te convidou, ele não se abriu para isso. Ele nem entendeu que você queria sair porque era sábado. Por quê? Porque você não falou, eu quero sair no sábado. Ok? Então, dá errado. Eu quero, eu preciso, eu posso. Eu consigo. Pense em frases afirmativas curtas e precisas para você poder atingir o seu alvo, tá? Evite exageros na sua fala. Exageros que esses é muito difícil de você aplicar. Sempre, nunca, impossível, difícil. São palavras pesadas e que fatalmente não vão ajudar você a realizar uma boa comunicação com quem está ao seu redor. Então fique atento. Se essas palavras fazem parte do seu vocabulário, provavelmente o seu vocabulário está muito difícil e não está nada assertivo. Use fatos na sua comunicação e não julgamentos. Essa aqui, gente, ela é fundamental, tá? Ninguém gosta de ser julgado. Ainda mais se você faz julgamentos o dia inteiro. Isso aqui é muito comum com aquela pessoa da sua intimidade. Então, seus filhos ou seu marido, né? Que você fica o tempo todo julgando. Nossa, como você é bagunceiro. Nossa, mas você não presta pra nada. Nossa, mas esse arroz aqui queimou, você não sabe fazer um arroz, que coisa horrorosa. Então, você só usa ali palavras de negatividade e você começa a fazer o julgamento daquela pessoa. Olha, a gente faz isso de uma forma muito automática. E é por isso que você tem que prestar muita atenção para ver se você não realiza isso, tá? Porque é comum também você entrar num sistema de defensiva. Não, eu não faço isso não, é só o outro que faz. Será? Comece a se observar primeiro para depois tirar as conclusões, tá? Mas o que é importante aqui? Você vai colocar fatos. Numa fala, tranquila, num tom de voz médio e sem botar uma agressividade para fora. Então o que você vai dizer? Poxa, eu percebo que você não lavou a louça hoje. Aconteceu alguma coisa? Já que o combinado era aquela pessoa lavar. Percebe como é diferente? Essa cozinha tá toda suja, que horror! Então a gente tem que prestar muita atenção nessas pequenas coisas que podem destruir todo o processo de comunicação e gerar uma série de sentimentos negativos, às vezes com aquela pessoa que é mais íntima de você. O que isso salienta pra gente? Que é fundamental no processo de comunicação assertiva você trabalhar a todo momento com a empatia. Se a gente não tem empatia pelo outro, tentar entender o que o outro está pensando, como o outro se sente, que pessoa é aquela que eu escolhi para estar ao meu lado, que pessoa é aquela, um filho aí que já é um adulto. Se você não exerce esse processo de empatia, as relações realmente ficam muito difíceis, pesadas, e aí você acaba criando o quê? Criando uma vida de conflito, uma vida de culpa, uma vida de autopunição, uma vida recheada de coisas ruins. E na realidade, a gente quer o quê? A gente quer uma vida recheada de coisas boas. A gente quer satisfação, a gente quer uma autoestima elevada, uma autoeficácia elevada. É isso que todo mundo quer, né? Ninguém nasce e fala, eu quero hoje ser infeliz. A gente quer o quê? A gente ansia o quê? Pela felicidade e pelo bem-estar. Mas essa felicidade e esse bem-estar tem um preço de você analisar os seus comportamentos e começar a modificar esses comportamentos. Aqui para vocês verem, tá o nosso infográfico, tá?
Esse infográfico, ele tem dois aí, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, né? Porque como ele é compridinho, esse é o infográfico que vocês vão receber agora no final da apresentação, tá? Ele tem 2 páginas e eu tenho certeza que você pode colocar o infográfico aí no seu dia a dia e começar a exercitar essas coisas que nós falamos aqui. Como você também pode ouvir o seu podcast e finalmente poder reproduzir no dia a dia um comportamento assertivo. Como nós estamos aqui, ó, há 10 minutos de encerrar a nossa live, gente, olha como isso tudo passa rápido, né? Eu vou abrir agora para as perguntas. Eu já vi uma pergunta aqui. Se você tem pergunta aí a fazer... Gente, vocês estão me vendo? O pessoal que está no Instagram, parece que congelou a tela aqui. Minha tela congelou. Que estranho. Vocês estão conseguindo me ver? Quem está no Instagram? Tô tentando até mexer aqui pra... Que estranho, hein? Vamos lá. Eu já vi uma pergunta aqui, né? A Alice Pedrosa, eu acho, né? Perguntou: o que é humor negro? O que é humor negro? É aquela pessoa que ela utiliza de uma fala através de piada, porém de uma forma grotesca, pesada. É muito comum você ver isso até em alguns artistas que trabalham com a comédia e utilizam também o humor negro, e pessoas que gostam de pegar às vezes até situações toscas e usam o humor negro, tá? Então esse humor negro, ele é muito difícil de você conseguir colocar dentro do processo de comunicação e fazer num formato saudável, tá? Então, não é indicado para você que está querendo exercer a comunicação assertiva. Tem muita gente que tem muita habilidade com o humor negro, porque é uma característica própria dela, e consegue usar desse humor para as pessoas que têm intimidade, que conhecem ele na intimidade, ou que aquele colega de trabalho já tenha muito tempo trabalhando, então ele já sabe que aquela pessoa é uma referência de um humor negro. Mas se isso não é algo seu, muito cuidado ao tentar utilizar. Gente, olha, o meu vídeo aqui do Instagram, ele congelou e eu não estou tendo mais acesso a vocês. Eu não sei se vocês estão me vendo, se vocês não estão me vendo. E aí eu não consigo ver as dúvidas. Eu consegui ver a dúvida dela porque já estava assim. Ai, agora apareceu, tá tudo normal. Por alguns minutos eu fiquei sem ver vocês. Caramba. Ok? Então, assim, o que a gente tem que procurar ter bem claro aí na nossa cabeça? Se eu quero relações construtivas, se eu quero uma vida saudável, uma vida positiva, eu preciso colocar a comunicação assertiva no meu dia a dia. Então, a comunicação assertiva, ela não é uma coisa opcional. Entende? Eu não quero colocar comunicação assertiva e não vou colocar e acabou. E aí eu tenho a te dizer que você realmente vai ter dificuldades, porque você vai estar o tempo todo se relacionando e se relacionando de forma negativa, tá? Então, se a gente quer ter uma boa comunicação, a gente precisa realmente exercitar a comunicação assertiva. E aí, com ela, tudo vai dar muito certo, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber sobre essa temática e a gente não falou? Outra coisa legal também da gente reforçar aí o aprendizado. Essa comunicação assertiva, ela sempre vai ter as características verbais e as não verbais. As verbais, quando eu realmente estou falando, jogando para fora essa comunicação, e as não verbais, quando eu estou fazendo isso através da linguagem corporal. E aí a Glaucia até colocou aqui, né? Só quem perde é o comunicador. E é isso mesmo, porque é como eu coloquei, né? Quem não se comunica bem, perde. Muitas vezes perde até emprego, né? Quantas pessoas são passivas demais e perdem o emprego, ou perdem um relacionamento amoroso. Eu adorava o meu parceiro, mas eu não consegui me comunicar com ele, por isso eu perdi isso, ok?
Luma, não consegui ler a sua pergunta. Eu não consegui ler, olha, agora as perguntas do Instagram, aqui no Face não tem nenhuma pergunta, eu já respondi. E aqui agora no Instagram eu perdi na verdade eu fiquei um tempo sem ver as perguntas. Então, ó, olá, Eulália, tudo bem? Luma, coloca a sua pergunta aqui de novo, porque as perguntas não aparecem para mim, tá? Gratidão por essa live, muito obrigada, Irani, sou eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo em pleno domingo, né? Saindo um pouquinho da família. Ó, achei uma pergunta aqui, acho que deve ser da Luma, é da Luma, ó. Quando algo não agrada a gente na relação, por exemplo, a pessoa que está saindo não dá resposta se vamos ou não sair no final de semana. E aí? Depois ele fala assim, se eu tivesse falado antes, pois é, olha só, olha como a comunicação é fundamental no processo do relacionamento amoroso. Tem pessoas até que falam assim, você está fazendo joguinho comigo, e às vezes não é nada disso, é você que não está conseguindo se comunicar. Então a pessoa que você tem que estar se relacionando, ela tem que saber aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Se você quer sair com seu companheiro no final de semana, e isso tem que sair de forma clara. Eu quero sair no sábado, eu quero ir no restaurante X, eu quero fazer o passeio Y. Até mesmo porque, o que a gente tem que entender? Olha como é importante usar da empatia. Aquele outro, às vezes, precisa se programar, né? No final de semana eu vou programar para sair sábado com ela. Às vezes o outro tá achando que você não quer sair porque você não falou nada, você não pediu, você nem mencionou, então ele já faz ali um pré-julgamento de que você não quer, de que você quer ter o seu final de semana livre, e ele realmente não vai convidar. Então é preciso falar? Sim, gente, é preciso falar, mas é uma fala, ó, de forma assertiva, clara, sem ser reativa, sem ser agressiva. Quando você não fala, você na verdade está adotando uma postura passiva, que nós falamos aqui hoje, tá? Mas também não tem que ser uma fala através da insistência. Então não pode ser uma coisa assim, ó. Você falou hoje, você falou ontem, você vai falar amanhã, você falou a semana inteira que queria sair com ele. Aqui, ó, você já está chata, ok? Porque se você falou e ele entendeu, às vezes a gente tem que checar, pedir o feedback se o outro entendeu. Eu falei, quero sair no final de semana. Aí você pergunta pra ele, meu amor, você entendeu que eu quero sair no sábado? Ele vai te responder sim ou não, ok? E aí você vai perceber. Se ele falou sim, que bom, então vamos ver qual vai ser o lugar. Já tá avançando. Se ele falou não, aí você reforça a sua fala. Eu quero sair no sábado, tá? Então isso tem que ser nesse formato. Nada de você ficar falando, mas eu falei que eu gosto de parque, então ele já entendeu que eu quero sair no sábado. Você não falou que quer sair no sábado, você falou uma outra coisa, tá? Então muito cuidado com essas comunicações, porque no relacionamento amoroso, elas realmente detonam todo esse processo do relacionamento. E aí muitos relacionamentos até terminam porque a comunicação não está acontecendo no formato em que ela tem que acontecer, ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui, porque ainda dá tempo da gente responder. Deixa eu ver. Se você está com dúvida, este é o seu momento de tirar a dúvida, ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no Face. O que é importante você ter muito claro, ó? Se você não tem o processo de autoconhecimento, você dificilmente vai conseguir caminhar pela assertividade. Colocar aqui, ó, desabafar não é comunicar. Não, de forma alguma. O desabafo, ele é até bom você realizar. Aí, com as pessoas que você tem intimidade. Você precisa começar a separar o seu ciclo. Essas pessoas aqui são íntimas. Então, esse aqui é meu amigo. Esse aqui, eu vou desabafar minha intimidade. Ou é o meu marido, ou é minha mãe, ou é meu filho. Agora, se é um colega de trabalho, ou até se é alguém que você considera como amiga, mas vocês não estão mais vivenciando intimidade, cuidado para você chegar lá
e jogar aquele caminhão de desabafo, tá? Porque o outro pode ficar completamente perdido, surpreso, e isso ficar algo sem uma conexão. Então é necessário existir essas conexões quando você realiza a questão do desabafo, ok? Não é você sair vomitando tudo e quem tá te ouvindo até às vezes se espanta, né? Nossa, eu não tô entendendo nada porque ela tá falando isso, tá? Mas o desabafo, ele é muito legal e necessário. E se você até não tem na sua vida pessoas para você conseguir desabafar, é legal você estar aí procurando um suporte, uma ajuda terapêutica, um grupo de mútua ajuda, para você poder estar colocando isso na sua vida de forma mais frequente, ok? A Glaucia falou aqui, eu sei que eu escuto bem você mesmo à distância. Gente, ó, é isso mesmo, eu falo muito alto. Não é uma qualidade minha, na verdade é um defeito. E assim, ó, essa fala aqui eu já tô me controlando, tá? Porque senão ela sai mais alta ainda. Quando eu trabalhava em clínica de internação, que a gente fazia lá palestra para 300 pessoas no auditório, eu falava na maioria das vezes sem o microfone, porque era aquelas auditórios quadrados, né, que você fala e a voz se amplia, então a minha voz lá no final do pátio todo mundo ouvia a minha palestra e eu não estava brigando com ninguém, né? A gente briga, mas não era uma briga. Vamos lá, eu tenho mais uma dúvida aqui, ó. E quando eu expresso e o outro não entende? Isso independe de se expressar positivamente ou negativamente? Quando você percebe que você está se comunicando e essa comunicação sai errada, sai truncada, o outro não está entendendo o que você está comunicando, primeiro você tem que fazer o processo de autoavaliação. Olhar para você, voltar para você, aí vai ser fundamental o nosso podcast. Ouve lá o passo a passo para você ter uma comunicação assertiva. E aí você vai começar a avaliar, será que eu estou fazendo isso tudo? Eu estou colocando isso tudo em prática? Porque muitas vezes eu acredito que a minha comunicação é assertiva e ela não é, tá? Se você faz um processo de terapia, isso vai ficar muito claro no seu processo de terapia. Se você não faz, você tem que realmente parar, sentar e refletir. Eu estou realizando todos esses passos ou não estou? Onde eu estou falhando? O que eu posso e tenho que melhorar? Então isso é viável de você fazer. Como é que você faz isso? Literalmente senta, pega um papel, uma caneta e começa ali, escreve a sua avaliação. Não faz tudo, ó, só pensando. Você vai escrever, você vai ouvir o nosso podcast, vai ficar se avaliando pelo podcast e às vezes você vai descobrir que o outro não está conseguindo entender você porque a sua comunicação realmente está precária. Tá? Aí se você fez esse processo, você viu que não, a minha comunicação está, ó, tá muito boa a minha comunicação. Você fez a sua autoavaliação. Escolhe um amigo seu ou um familiar seu que você tem como uma pessoa equilibrada e pergunta para esse amigo, para esse familiar, você acha que eu tenho uma boa comunicação? Quando eu falo para você, você entende? Para você começar a avaliar se a sua comunicação é boa com todas as pessoas e só é ruim com uma pessoa, ou se a sua comunicação está falha com todas as pessoas. Isso é até dinâmica que a gente usa na psicologia dentro de instituições, né? Para você avaliar se as pessoas conseguem se comunicar. Imagina, se você está numa equipe, a equipe inteira entende você, menos um, a questão está nesse menos um. Mas se a equipe inteira não te entende, ou se metade da equipe não te entende, há falhas sim dentro da sua comunicação. Mas se você perceber que a sua comunicação está perfeita, que você consegue se comunicar com todo mundo e só com aquela pessoa o processo é tão diferente, aí você vai ter que colocar a questão da empatia para entender quem é esse outro, como ele se comporta, como está essa relação. De repente é uma relação que já está extremamente negativa e por conta disso a comunicação de vocês está toda truncada, tá? Isso acontece muito dentro das relações amorosas.
Imagine que vocês estão numa fase que vocês só brigam, a comunicação realmente está agressiva, um apenas aponta e acusa o outro. Aí é difícil você colocar ali um comportamento assertivo. Vocês vão precisar os dois sentarem e chegarem num denominador comum. Não tá conseguindo? Às vezes é um caso para você estar numa terapia de casal, tá? Então a gente sempre tem que observar isso. Primeiro eu faço a minha autoavaliação, depois eu faço esse processo empático com o outro. E aí costuma dar certo, ok? Eu tenho mais uma pergunta aqui, a gente está quase terminando. Pessoal que está me assistindo agora, você que está aí do outro lado e você quer ganhar o seu livro, o livro é sobre comunicação não violenta, que é outro assunto fundamental. Como eu falei hoje de comunicação assertiva, você vai ler o livro de comunicação não violenta e uma coisa vai acabar completando a outra, tá? Então, para você receber o livro Comunicação Não Violenta, manda um e-mail para esse e-mail que tá aí, ó, no nosso comentário fixo, tá vendo, ó? contato@crispc.com. Manda um e-mail aí para nossa equipe e você vai estar recebendo o seu livro. Junto com o livro, você vai receber o infográfico. O que é infográfico, gente? Não sei o que é isso, Cristiane. O infográfico é um resuminho. É como se fosse assim, aquela pasta dos destaques. Então, são os destaques de todo o conteúdo que eu falei aqui hoje com vocês. Tá lá no infográfico para você ler num formato simples, preciso. Tem gente que gosta de imprimir, colocar na mesa de cabeceira ou colocar no carro para você poder ler aquilo ali de vez em quando. Tá bom? Tá bom? E você vai ganhar também o nosso podcast. O nosso podcast é em cima da comunicação assertiva. Então lá eu falo passo a passo tudo que eu falei aqui hoje. Se você quer receber todos esses brindes, manda aí, ó, o e-mail pro contato@crispc.com.br. Pessoal que tá no Face não tá conseguindo ver, mas o e-mail é esse, tá? contato@crispc.com.br. Tira um print aqui da nossa tela, gente, ó. Essa é a hora do print. Tira um print, gente. Tira um print da nossa tela. Coloca esse print lá no seu history, no seu feed, lá no seu Instagram ou no seu Face e me marca, tá? Me marca, me manda um direct, vai aparecer você no direct se você me marcar. E aí, ó, eu vou fazer contato com você para você estar recebendo aí os seus brindes, ok? Gente, nós estamos já quase finalizando a live. Não fez o seu print, ó? Eu tenho algumas perguntas, eu falo baixo, as pessoas acham que eu sou muito calma só porque eu falo baixo. Vamos aumentar um pouquinho esse tom de voz. Vamos botar propriedade nessa voz. Senão também não funciona, tá? É que eu falei, ó. Eu sei que eu falo alto, então eu procuro falar mais baixo. Quando eu tô atendendo os meus pacientes, eu tenho uma fala mais baixa. Quem é meu paciente sabe. Quando eu faço palestra, eu posso soltar, porque eu sei que eu falo muito alto. Então a gente tem que perceber para poder modificar, tá? Tem mais uma pergunta que ficou aqui na tela, mas eu tô com 1 minuto para encerrar. Gente, ó, não dá mais tempo. Eu vou agradecer imensamente todo mundo que esteve aqui comigo. Corre lá, coloca o seu print, me marca, manda um e-mail para você poder receber. Muito obrigada a todos que participaram e vou estar com vocês aqui agora de forma noturna durante a semana. É só dar uma olhadinha lá nos nossos feeds para ver a nossa programação. Tem sexo, tem insônia, tem violência doméstica, tem muita coisa boa pra gente falar, tá? Se você colocou sua pergunta aqui e eu não consegui ver, porque a gente teve um probleminha, manda ela lá pelo direct e aí eu vou estar dando a sua resposta. Eu quero ajudar você no carro, na intimidade e na vida. Ouça o nosso podcast e vem me contar o que você achou. Assista as nossas lives e vamos criar uma relação bem gostosa de ajuda. Eu espero aí o print de vocês e tenham todos uma boa semana. Tchau, gente!
Tô encerrando o Instagram. Pessoal do Facebook, muito obrigada. O vídeo vai ficar gravado aí no Face, tá? Não esqueça, mande um e-mail para mim, contato@crispc.com.br e receba os seus brindes da live. Vejo vocês na próxima live.